Senhor Dom João, irmãos, hoje, por graça de Deus e para alento da nossa fé, contemplamos com os olhos, nesta secular Catedral de Coimbra, o que os ouvidos acabaram de escutar na palavra de Deus. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Ele, Jesus, construtor divino, ele mesmo, pedra angular, talhou na rocha de Israel e preparou, com a sua palavra, o seu exemplo e a força do Espírito Santo, as primeiras pedras para o alicerce da construção, os 12 apóstolos. Um deles, o discípulo amado, afirmou lapidarmente no seu texto do Apocalipse: a cidade santa tinha 12 alicerces e sobre eles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Hoje, uma nova pedra vai ser talhada e aparelhada. As pedras do alicerce hão de ser grandes e solidamente ajustadas, já que delas depende a firmeza da construção. Sólidos e bem unidos hão de ser também aqueles silhares que de quando em quando se colocam no muro a levantar. Esses somos nós, os bispos, que ao longo de 2000 anos tivemos e temos por missão dar coesão e beleza ao edifício da Igreja, morada de Deus e casa dos seus filhos. Assim, é à semelhança dos 12 apóstolos que hoje nós, bispos, seus continuadores, havemos de nos aparelhar para desempenharmos a missão a que fomos chamados. Pedras bem aparelhadas, silhares que dão firmeza e beleza. É meu propósito tomar da palavra de Deus agora escutada e do exemplo de Pedro e de Paulo tema para uma breve reflexão sobre duas virtudes deste trabalho que Deus faz em nós, bispos. Virtudes que hoje hão de ser cultivadas por nós todos, particularmente pelos que são pastores, e de tal modo cuidadas essas virtudes que se tornem evidentes no zelo da construção. Refiro-me à unidade e ao testemunho. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e indicou o alicerce sobre o qual ia construir, sobre esta pedra, que é Pedro. Paradoxalmente, promete construção divina sobre um alicerce humano. Também hoje, como ontem, o sucessor de Pedro é um homem, o Santo Padre Bento XVI, homem sujeito ao tempo e à escola que o formou, devedor à idade e às marcas do seu temperamento. Quantas vezes escutamos opiniões e críticas tão frequentes agora na opinião pública, porventura justas e perspicazes até, mas que, emitidas sem o resguardo da fé, podem minar esta unidade que queremos manter no Colégio Episcopal, unidade, colégio em que entra agora o novo bispo. Praza a Deus, Senhor Dom João, que sinta conosco o cultivo da unidade entre as nossas igrejas e, dentro de cada uma delas,
o cuidado dessa mesma unidade pela qual Jesus rezou na ceia. Esta unidade constrói-se sobre rocha humana, mas a assistência do Espírito Santo comunica até ao barro a firmeza inabalável que é maravilha de há 20 séculos sobre esta rocha. E como é edificante relembrar neste dia em que a Igreja, e com toda ela também a Diocese de Coimbra, inauguram o ano paulino, como é edificante relembrar o exemplo do apóstolo Paulo, que, confessando ter discordado de Pedro, cuidou de subir a Jerusalém para o conhecer, mais tarde para com ele acertar caminhos e, provavelmente, companheiro em Roma, nos dias da perseguição de Nero, com ele se irmanar no testemunho do martírio. O testemunho do bispo é justamente o outro ponto da minha meditação. O decreto conciliar Christus Dominus, que orienta a nossa tarefa de pastores, sintetiza magistralmente essa labuta episcopal numa frase lapidar. Apliquem-se os bispos ao seu munus apostólico como testemunhas de Cristo diante de todos os homens. Testemunhas. E o texto discorre sobre o modo de prestar esse testemunho através da convicção com que ensinamos, da piedade com que presidimos à celebração dos mistérios sacramentais, da entrega incansável com que acompanhamos os nossos presbíteros e servimos as ovelhas do rebanho. De verdade, toda essa entrega apenas se torna testemunho de Cristo na medida em que for resultante do amor, da paixão por aquele que nos disse: fui eu que vos escolhi. E haverá maior prova de amor do que dar a vida por aquele que se ama? Hoje temos perante nós o testemunho do martírio de Pedro e de Paulo. Amaram, deram a vida. Foi este o seu testemunho maior. Pedro, que libertado da prisão de Jerusalém, havia de morrer na capital do império, para que o seu testemunho ganhasse a força que ainda hoje lhe sentem os milhões de visitantes do seu túmulo. Deu a vida São Paulo, que no seu testemunho amoroso, há pouco escutado na segunda leitura, antevia a morte, dizendo: estou a ser oferecido em sacrifício. Que martírio é hoje o de um bispo? Que males nos fazem agora sofrer, de modo a testemunharmos, na paciência de uma imolação, a paixão por Deus e por seu Filho Jesus. Não receamos a prisão que Pedro sofreu. Não nos apoquenta a fome, porque passou o próprio São Paulo. Habituámo-nos, sim, às críticas. Já não nos entristece a impossibilidade de levantarmos edifícios proveitosos, como igrejas ou seminários, e até à míngua de sacerdotes. Nos habituámos já, nós, os bispos. Afinal, que martírio é hoje o de um bispo? Martírio partilhado, aliás, por vós, queridos padres, diáconos e consagrados. Martírio vivido também por vós, muito amados irmãos leigos, que nos faz sofrer. Penso que nos dias que correm e nestas terras da Europa em que vivemos, o martírio poderá chamar-se despojamento. Mostra-nos o Espírito Santo
que urge sermos o que somos, comunidade de crentes. Edificarei a minha igreja, disse Jesus, e a sua obra de construção é converter-nos, de tal modo que sejamos, no meio da sociedade presente, a luz de que ela necessita para que cada um se torne filhos de Deus. A construção, a obra de Jesus, é converter-nos para que nos tornemos o sal dos valores eternos que dê sabor de felicidade à vida particular e coletiva do nosso século. Este é o labor da construção de Cristo. Tudo mais, organizações, edifícios, planos pastorais, meios humanos, tudo é útil, necessário, por vezes mesmo imprescindível. Mas tudo isso não passa de andaimes de apoio para construir comunidades de fé onde floresçam santos. E é tão difícil construir com Deus sem nos encantarmos com os nossos andaimes. Será este, porventura, o sacrifício que hoje Deus espera de nós, bispos, padres, apóstolos todos, que Deus espera de nós para nos tornarmos irmãos de Pedro e Paulo no testemunho de um martírio? Senhor Dom João Lavrador, na festa grande destes dois apóstolos, a sua alma está generosamente disposta para o sacrifício daquela fidelidade que lhe vai ser lembrada quando receber o seu anel episcopal. Sê fiel à Igreja e guarda-a como esposa santa de Deus. Que esta generosa fidelidade se torne, ao longo de uma vida prolongada, o seu primeiro testemunho. E se tiver de experimentar o que reza o Salmo, dito dos lavradores que semeiam, aí vão a chorar, que o Senhor Deus o recompense e lhe pague a sua persistente dedicação à Diocese de Coimbra com as alegrias que se cantam no mesmo salmo, referidas aos que são evangelistas. Agora venham a cantar, trazendo os molhos de espigas. Que Deus lhe conceda, e à nossa irmã Diocese do Porto, uma colheita abundante. Amém.